Oi, seja bem-vindo ou bem-vinda. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, de curtir aqui para que esse conteúdo chegue para outras pessoas. E hoje eu quero trazer para vocês numa parte muito delicada e profunda, que é como reconhecer a sua chama gêmea. No vídeo anterior eu falei sobre o que é uma chama gêmea a partir da estrutura espiritual, mônada, família de alma, almas gêmeas, almas afins e relações kármicas. Você pode conferir aqui, vou deixar o link aqui embaixo no vídeo, tá bom? E aqui eu não quero falar só de sinais externos, eu quero trazer para você como é a experiência física do corpo, da energia do coração, da frequência, da sensação interna de reconhecimento, porque o encontro com a sua chama gêmea não é apenas uma identificação mental, não é uma lista de características, não é uma pessoa que combina comigo ou essa pessoa mexeu muito comigo, é algo muito mais profundo que isso. É como se o seu corpo soubesse antes da sua mente conseguir processar. É como se a sua alma reconhecesse antes de você conseguir explicar. Quando você encontra sua chama gêmea, o seu corpo ele reage imediatamente e muitas vezes ele reage de um jeito que você não consegue controlar. Pode ser arrepio, pode ser calor no peito, pode ser sensação de expansão no coração, pode ser tremor, pode ser um silêncio interno muito profundo, pode ser uma paz muito grande e ao mesmo tempo uma ativação muito intensa, algo que você não consegue explicar. É como se alguma coisa dentro de você dissesse, eu conheço essa pessoa, é uma certeza absoluta, mas não é só um conhecer racional. Não é porque vocês conversaram muito, não é porque vocês têm histórias parecidas, é um reconhecimento anterior, uma memória sem imagem, uma certeza sem explicação. O corpo, ele entra em contato com uma frequência que ele reconhece como casa. Quando eu vi a minha chama gêmea pela primeira vez, eu sentia, eu falava que a minha alma está tremendo e senti muito o chakra cardíaco se expandir. Então esse é um dos sinais mais fortes, é a expressão do seu chakra cardíaco. O peito, ele parece se abrir. A respiração, ela muda, a presença da pessoa toca num lugar muito profundo que não vem só de um desejo ou de uma atração física, não é só química, é um amor em estado bruto, é um amor que parece não ter começado nessa vida e que você não entende muito bem o que está acontecendo ali. É um amor que não depende de uma história construída, ele simplesmente só existe. E isso pode ser muito assustador, porque a mente, ela tenta racionalizar, ela tenta explicar aquilo. Como que eu posso sentir isso por alguém que eu mal conheço? Mas aí a sua alma responde, você não está conhecendo, você está se lembrando. Esse é um ponto muito importante. Como a chama gêmea muitas vezes não parece começo, é um reencontro. O encontro com a sua chama gêmea pode causar um verdadeiro colapso de frequência. E quando eu falo em colapso, eu não estou falando de destruição, eu estou falando de uma quebra de frequência antiga. É como se o campo energético dissesse, daqui para frente, você não consegue mais vibrar exatamente como vibrava antes. A pessoa aparece e algo em você muda. A sua percepção muda, o seu corpo muda, o seu olhar muda, a sua sensibilidade aumenta e as máscaras começam a cair. Coisas que antes faziam sentido deixam de fazer. Relações antigas começam a perder força. Padrões antigos ficam mais visíveis. Desejos antigos já não sustentam mais a mesma identidade. Porque a chama gêmea não vem só para ser amada, ela vem para acender a sua frequência original. E quando essa frequência original acende, tudo o que não combina mais com ela começa a colapsar. Uma coisa muito forte é que o campo não muda só para você. As pessoas em volta, elas também sentem quando o encontro acontece.
Às vezes, elas não entendem o que está acontecendo, mas percebem. Elas podem reagir de várias formas. Algumas pessoas ficam encantadas. Elas sentem que existe algo diferente ali. Percebem uma energia no ambiente, uma alegria, uma luz, uma magnetização. Outras pessoas ficam desconfortáveis, porque quando duas chamas se reconhecem, o campo se expande e essa expansão mexe com quem está perto. Pessoas que estão muito presas no controle, julgamento, inveja, medo ou rigidez podem reagir tentando diminuir, debochar, interferir ou descredibilizar. Não porque necessariamente entendem o que está acontecendo, mas porque sentem que aquela frequência altera o ambiente e elas não sabem explicar, não sabem entender, porque não sabem, tentam racionalizar ou sentir. Ou seja, quando você reconhece a sua chama gêmea, você e a sua chama gêmea estão abrindo um portal vibracional diferente do que vocês dois estão acostumados e que as pessoas à volta estão acostumadas. E nem todo mundo sabe se comportar diante desse portal. Nem você e nem a sua chama gêmea. O caminho de despertar espiritual, ele vem justamente como esse processo de se lapidar o seu sistema nervoso para conseguir receber uma energia e uma frequência tão elevada quanto a do amor de chamas gêmeas. E aí você começa a perceber que o ambiente, ele reage. O ambiente, ele pode ficar diferente com essa vibração. O tempo parece mudar. As coisas podem ficar mais intensas. Surgem muitas coincidências, entre aspas. As conversas ao redor parecem trazer mensagens, músicas começam a falar com você, números se repetem, sonhos aparecem, frases chegam, os animais começam a se aproximar e a natureza, ela responde. Você começa a perceber que a vida está conversando com você. E isso acontece porque o encontro com a sua chama gêmea aumenta a sua percepção espiritual. Os véus entre os mundos terreno e espiritual, eles ficam mais finos. E você vai ficar mais sensível a esse campo, mais aberta aos sinais, mais conectadas com o invisível. Mas aqui existe um cuidado. Sinal não é para gerar obsessão, que é o que geralmente acontece entre o divino feminino, que começa a ter essa percepção desse encontro e não saber muito bem o que fazer com isso, né? O sinal é para trazer presença para você, é para você prestar atenção e voltar a sua presença, a sua atenção para o momento presente. A sincronicidade verdadeira, ela não te coloca em desespero, ela te alinha. E aqui eu quero trazer como que o divino feminino, ele se sente diante da sua chama gêmea. Quando o divino feminino ele está diante da sua chama gêmea, existe uma sensação muito particular, que não é só paixão ou encantamento, é uma segurança profunda. É como se o seu corpo dissesse, eu posso descansar aqui. Mesmo que a história humana ainda seja confusa, mesmo que a pessoa ainda não esteja pronta e tá tudo uma confusão, mesmo que existam medos, fugas ou processos internos muito dolorosos ainda emergindo desse espelhamento, existe em algum lugar muito mais profundo essa confiança de alma. É uma sensação de eu conheço esse campo, eu sei quem é essa alma, eu sei o que existe aqui. É uma confiança que não vem da lógica e se você tentar racionalizar você não vai conseguir. Vem de memória espiritual. O divino feminino, ele sente que aquele divino masculino carrega uma chave, não no sentido de ser o seu salvador, que é como muitos divinos femininos levam no começo desse reencontro, mas e não também no sentido de depender dele emocionalmente, mas como alguém que ativa uma lembrança de amor, de entrega, de fertilidade, de criação, verdade, de propósito. Essa sensação de segurança, ela não é ausência de desafio, mas é importante dizer uma coisa, essa segurança de alma
não significa que a relação será automaticamente seguro no plano humano. A alma pode reconhecer, mas a personalidade pode não estar pronta. O campo pode ser verdadeiro, mas a pessoa pode ainda ter medo. Pode fugir, pode negar, pode se proteger, racionalizar, pode tentar transformar em algo menor porque não sabe lidar com a grandeza daquilo que sente. Então, reconhecer a chama gêmea não significa ignorar atitudes, não significa aceitar migalhas e nem romantizar ausências, não significa abandonar a própria dignidade. A segurança que a chama traz no nível de alma precisa caminhar junto com a segurança que você constrói dentro de si. Porque o divino feminino desperto não se abandona para provar amor, ele ancora. E é isso que você vai começar a aprender com esse canal. Então, não se esqueça de se inscrever, dar seu joinha, se tiver a opção de hypar, hype, para que esse conteúdo chegue para mais divinos femininos despertarem com mais facilidade, alegria e glória que a gente merece. E existe um ponto muito bonito nesse reconhecimento, que é a certeza. Não é uma certeza ansiosa e nem desesperada. Não é um eu preciso que seja. É uma certeza silenciosa, é uma certeza que ela vem, ela brota no seu coração, desde a sua essência. Você pode até duvidar mentalmente, você pode tentar negar, você pode pensar, isso não faz sentido nenhum, quando tenta racionalizar, né? Mas algo dentro de você permanece sabendo. É como se o coração dissesse, é ele ou é ela. Não como posse, não como controle, mas como reconhecimento. E é por isso que eu costumo dizer que quando a chama gêmea, existe um saber muito íntimo. Se você precisa se convencer o tempo inteiro, talvez seja apego. Se você precisa forçar sinais o tempo todo, talvez isso esteja vindo de um lugar de ansiedade. Se você precisa transformar qualquer coincidência em prova, talvez seja carência. Mas quando é chama, a certeza ela não grita, ela pulsa. É a sua frequência, ela já sabe. Outra percepção muito forte é a sensação de contratos. Você sente que existe algo entre vocês que não começou agora. Algo como, eu combinei isso com essa alma. Essa pessoa ela faz parte da minha missão. Esse encontro tem um propósito. Não é necessariamente um contrato de casamento, namoro ou de vida cotidiana imediata. Às vezes, o contrato é de despertar. Às vezes é de curar suas camadas profundas de traumas que você ainda não conseguiu ver. Às vezes é de ativação de propósito, para que você comece a cumprir os seus propósitos aqui na Terra. Às vezes é de reencontro depois de muitas vidas, porque vocês combinaram isso. Às vezes é de lembrar o amor verdadeiro para que cada um volte para a sua verdade, porque talvez você esteja muito desconectado do amor. A mente humana, ela quer transformar tudo em formato, mas a alma, ela trabalha primeiro com a frequência. Antes de perguntar o que essa pessoa vai ser na minha vida, pergunte, o que essa alma veio acender em mim? Depois do encontro, as sincronicidades, elas começam a se intensificar. Você pensa na pessoa, ela aparece. Você ouve o nome dela em lugares inesperados. Você vê datas, horários se repetirem, horas iguais, músicas que parecem responder ao que você está sentindo. De algo muito imediato isso. Sonhos muito vívidos, frases que chegam por vídeo, livros, conversas ou placas na rua. Sensações físicas quando a pessoa pensa em você. Mudanças repentinas de energia, e isso pode funcionar também como uma confirmação. Mas confirmação de quê? Não necessariamente de que vocês vão viver uma relação agora. Não necessariamente de que a pessoa está pronta para isso. Não necessariamente de que você deve procurar e insistir ou esperar por essa pessoa. As sincronicidades confirmam que existe um campo ativo, que existe uma conexão espiritual, existe uma comunicação entre frequências, mas a forma como isso vai se manifestar na vida depende de maturidade, livre-arbítrio, cura emocional e tempo espiritual de amadurecimento.
E aí você se pergunta, como que eu consigo diferenciar sincronicidade de obsessão? Porque na primeira fase, depois do reencontro das chamas gêmeas, e que você tem ali os primeiros encontros, né? Pode ser algumas vezes de encontro, você está se encontrando com a sua chama gêmea já desperta da quinta dimensão. Depois você entra nesse processo de obsessão, geralmente é assim, e a pessoa, o divino masculino, ele vai para uma outra polaridade que é fugir dessa obsessão. E esse ponto é essencial para você diferenciar essa sincronicidade de obsessão, porque quando a gente está muito ativada, pode começar a procurar sinais em tudo. E aí a espiritualidade vira ansiedade fantasiada de intuição, e isso a gente precisa tomar muito cuidado. A sincronicidade verdadeira geralmente traz paz, presença, expansão ou confirmação interna. Mesmo quando emociona, ela organiza. A obsessão traz urgência, desespero, compulsão, medo, necessidade de checar, necessidade de provar e necessidade de controlar. Tudo regido pelo nosso ego. Então observe, esse sinal me devolve para mim ou me joga para fora de mim? Esse sinal me aproxima de Deus ou me aproxima ou me aprisiona na espera da pessoa? Esse sinal, ele abre meu coração ou aumenta a minha ansiedade? Esse sinal, ele me fortalece ou me faz abandonar a minha vida? O caminho das chamas gêmeas precisa despertar amor, não vício emocional. Muitas pessoas relatam algo muito forte no olhar das chamas gêmeas. O olhar, ele parece atravessar o outro. Ele parece que a pessoa te vê por dentro. Não é um olhar comum. É como se por alguns segundos as personalidades desaparecessem e as almas se reconhecessem. Pode ser uma sensação de eternidade, de silêncio, de nudez espiritual. O outro está te vendo inteiramente, de não tem como eu esconder quem eu sou dessa pessoa. E isso pode gerar duas reações. Em uma que é mais entregue, ela pode abrir o amor. Na outra, que é mais, o ego atua muito ainda, pode ativar a fuga, porque pode ser visto como profundamente lindo, mas também pode ser profundamente assustador. Depende das perspectivas internas de cada chama nesse momento. Principalmente para quem construiu muitas defesas, que equivale, aos traumas não trabalhados. A atração entre chamas gêmeas pode ser muito intensa, mas não é uma atração apenas física, é como se o corpo inteiro reconhecesse. Existe magnetismo, existe desejo, existe energia vital. Mas quando é verdadeiro, esse desejo não é só o consumo do corpo do outro, é vontade de fusão de alma, é vontade de presença, de comunhão. O toque pode parecer ativação, o abraço pode parecer retorno. A proximidade pode abrir memórias, emoções, lágrimas, visões, sonhos, criatividade. Mas aqui também é preciso consciência. A energia sexual das chamas é muito potente e pode despertar feridas profundas. Por isso, ela precisa ser vivida com presença, responsabilidade e verdade, e principalmente com paciência, porque durante todo o processo você vai treinar o seu sistema nervoso central a conviver com um nível de vibração mais elevado, um nível mais conectado com Deus. E isso é um processo. Não vai acontecer da noite para o dia. Se você está assistindo esse vídeo e se identifica com essas palavras, você está dentro de um processo de chama gêmea, então tenha paciência com isso. Tenha paciência com você mesmo. Tenha paciência com o seu complemento divino. Porque quando é uma conexão de chamas gêmeas, você tem um contrato de alma junto com Deus. Então a espiritualidade e o invisível está cuidando de tudo. Mesmo que nesse momento você não consiga visualizar isso de uma forma muito nítida, confia no processo. Isso vai acontecer em algum momento.
desde que você comece a se olhar, a trabalhar seus traumas, a trabalhar as suas dores internas, as suas feridas. Um dos maiores sinais do encontro, né, com a chama gêmea é você não volta mais a ser a mesma pessoa, nunca mais. Depois do encontro, algo dentro de você desperta. Você começa a se sentir mais chamado espiritualmente, tem mais vontade assim de mudar de vida, começa a ter mais coragem de sair de relações antigas que não fazem mais sentido para você, tem mais percepção do que não combina mais com a sua alma, mais conexão com seus propósitos, mais criatividade, começa a ter mais sensibilidade, mais vontade de viver uma verdade que antes você estava só adiando. E a chama gêmea, ela ativa a sua versão original. Por isso que depois do primeiro encontro, né, dos primeiros encontros ali, você começa a não se identificar mais com você. É uma nova identidade que está por vir. Ela te lembra da sua luz, mas também mostra tudo aquilo que ainda precisa, que está impedindo essa luz de passar e transcender e transbordar. Nem todo encontro intenso é chama gêmea. E aqui entra o nosso discernimento. Nem toda conexão que é forte é chama, nem todo arrepio é reconhecimento de alma, nem que toda química é espiritualidade e nem toda dor é processo sagrado, nem toda saudade é contrato. Às vezes é trauma, às vezes é carência, é padrão familiar, às vezes é apego ansioso, às vezes é repetição kármica. E por isso, o maior critério não é a intensidade, é a transformação. Essa conexão te chama para uma versão mais verdadeira de você? Ela desperta amor, consciência, propósito e retorno para si? Ou ela te prende no medo, na espera, na humilhação e na perda de identidade? A chama verdadeira, ela desperta uma nova identidade em si mesmo que é muito melhor e mais elevada do que aquela antes de você ser, antes de você encontrar com a sua chama gêmea. Ela não te diminui. Tá, mas como que eu vou reconhecer então? Bom, então vamos lá na combinação de sinais. O corpo reage, o coração expande, você vai sentir um calor assim no seu chakra cardíaco, no seu peito. A alma lembra. O campo eletromagnético seu e a sua volta muda a ponto das pessoas conseguirem perceber isso, mesmo de forma sutil. As sincronicidades aparecem. Esse ambiente ele sente. A vida, ela começa a reorganizar coisas ao seu redor. Você sente uma certeza íntima, mesmo sem conseguir explicar, mas principalmente você começa a voltar para si mesmo. Lógico que isso não acontece de forma imediata na maioria das vezes, porque o encontro com a sua chama gêmea, ele vai espelhar todos os desafios, sombras que você precisa olhar em si mesmo. Porque a chama gêmea não é sobre só se perder de si mesmo no outro, é sobre se reencontrar através desse espelhamento que o outro traz para você. Então, reconhecer a sua chama gêmea é reconhecer um chamado, não apenas uma pessoa. É reconhecer uma frequência, uma memória, um portal, é uma ativação. É quando o coração sabe antes da mente. É quando o coração responde antes da explicação. É quando a vida começa a confirmar por todos os lados, não para te prender na espera, mas para te lembrar que algo muito maior foi ativado. No próximo vídeo, eu quero falar sobre uma das fases mais difíceis desse caminho, quando uma das chamas desperta primeiro e a outra foge. Porque sim, muitas vezes o reconhecimento acontece para os dois, mas a consciência não se sustenta da mesma forma nos dois. E aí é que o processo de espelhamento, fuga e rendição e cura começa a acontecer. Então, se você se identificou aí com a minha energia, se inscreva aí no canal, dá um like, comenta como que tá sendo esse processo para você. Eu quero saber. Tô super curiosa aqui para saber como tem sido esse processo para você.